Bom dia! Estamos aqui no Seminário Além da Música. Nossa sexta aula hoje, vamos falar hoje sobre as cortinas do tabernáculo. As cortinas, irmãos, nos falam sobre algo muito bonito, principalmente para nós que trabalhamos no corpo de Cristo, entendemos que somos corpo de Cristo, entendemos que precisamos uns dos outros, que precisamos trabalhar lado a lado, né? Um olho junto com o outro, a orelha, o nariz, a boca, as mãos, os pés, tudo que fazemos juntos com alguém. Nós vamos falar das cortinas. Seja bem-vindo a essa meditação, a essa aula, como você quiser falar, né? Vamos dizer aula. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 38, versículo 9. Ele fala assim: fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. Nós estamos falando porque tanto a gente tinha aquelas cortinas que ficavam em volta de todo o átrio, né, por fora de todo o tabernáculo, e depois as cortinas lá da tenda mesmo, que cobriu o santo lugar e o santíssimo lugar. Todas são cortinas, vamos ver o que eles estão falando sobre elas. Versículo 10, Êxodo 38, 10. As suas 20 colunas e suas bases eram de bronze, e os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Aí um pouquinho para frente, desce aí, versículo 16. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Há uma lei de interpretação da Bíblia. Tudo que é repetido várias vezes é porque aquilo é importante nós entendemos de uma forma mais eficaz, ok? Então, se o Senhor está repetindo o gancho de bronze e as vergas de prata, porque Deus está querendo nos falar alguma coisa. Versículo 17, as bases das colunas eram de bronze, os ganchos de colunas e as vergas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4 colunas, as suas bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, novamente, ele está repetindo, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Corre aqui comigo, vai lá para o capítulo 26, vamos lá? Voltem um pouquinho para trás, quando ele está também falando dessas cortinas. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura, carmesim com querubins. O tabernáculo lá que cobriu o santo lugar está se referindo ali. As farás de obra de artista. No próximo vídeo vamos falar sobre as pessoas que foram os artistas, os artesãos que fizeram essa obra. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. 50 laçadas farás numa cortina, 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento, e as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas umas às outras. O tabernáculo passará a ser um todo. Bem, então nós temos as cortinas de fora e as cortinas de dentro. Novamente vamos falar de tipologia. Cortinas, o tecido delas eram de átrio de linho fino. As cortinas que estavam lá no átrio eram de linho fino retorcido. Essas cortinas unidas de linho fino, unidas completamente umas às outras, de forma que não podia ter espaço, uma brecha entre elas, né? Falam que da unidade do corpo de Cristo, das obras de justiça da igreja. Nós juntos, eu com você, todos nós juntos conseguimos fazer parte então desse corpo de Cristo,
onde um trabalha junto com o outro. E no que está firmado o nosso amor, nos que está firmado as nossas obras, qual é a base, o fundamento da nossa santidade? O bronze e a prata. O bronze, que fala do juízo de Deus, um Deus justo, que nos justificou pelo sangue do Cordeiro. E a prata fala da remissão dos nossos pecados. Esse é o significado da prata na Bíblia. É importante você entender o significado. Jesus, quando ele foi vendido por moedas de prata. Olha que coisa interessante. As situações onde a prata aparece na Bíblia. Então aqui, essas colunas, essas bases onde ficava fincado ali no chão, que imagina, isso era em cima do deserto, na areia, isso não podia cair. Deserto, eu tenho vento, eu tenho tempestade, eu tenho um frio muito intenso à noite, um calor de enlouquecer durante o dia, né? Então nos chama muito a atenção as cores dessa cortina e o bordado. Esse bordado que ela recebeu, que essas cortinas receberam, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e retorcido. O azul na Bíblia fala daquilo, da beleza, daquilo que ele é celestial, nos lembra o céu, realeza de Deus no céu. Púrpura nos fala do Senhor como um rei, um manto de púrpura, uma veste de púrpura, a realeza de Jesus. Estamos diante de um Rei Todo-Poderoso. Carmesim fala do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, o sangue que foi morto por causa de nós. E o linho, como eu já falei, fala das obras de justiça do santo, das nossas vestes de louvor, das nossas vestes de santidade, das nossas vestes de justiça diante do Senhor. Se você voltar lá para o capítulo 26, já as cortinas do átrio, muito interessante, porque ele fala, versículo 3, Êxodo 26, 3, 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Isso também nos remete, irmãos, é tanta tipologia para a gente ver aqui, sobre os 5 ministérios. Como é que esse corpo funciona junto? Por isso que no louvor eu preciso ter o profeta, o louvor ele precisa ser profético, mas ele também precisa ser evangelístico, ele precisa ter pastoreamento, nós vamos cantar canções que falam do Senhor como nosso pastor, olha aí o Salmo 23, né? Ele precisa trazer uma mensagem também apostólica do ID, né? Percorre a terra, anda por ela. Então todos esses 5 ministérios, essas 5 funções do corpo de Cristo estabelecidas, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, há músicas que elas falam de ensino e devem, né? E o pastor, então os 5 ministérios, essa forma como o corpo de Cristo foi estabelecido, onde eu encontro a minha importância, eu encontro o meu lugar. Entende? Então, dentro da visão do corpo de Jesus Cristo, eu encontro isso. Às vezes a gente acha que a adoração, ela só fala de profecia, ela só traz um ambiente profético. Não. A adoração, ela também, ela tem que refletir Cristo, né? Jesus, ele não só profetizou o tempo todo, Jesus também evangelizou pessoas. Jesus, ele foi mestre, ele é chamado de mestre, daquele ele ensinava o tempo todo. Jesus pastoreou pessoas. Jesus foi apóstolo, entrou ali em Samaria, um terreno que os judeus não entravam. E Jesus entrou ali no terreno dos samaritanos e pregou o evangelho aos samaritanos e chamou aquele povo. Então a gente vê os 5 ministérios na vida de Cristo e a gente vê a importância que eu tenho dos meus irmãos na minha vida. Ninguém traz a glória de Deus sozinho. Amém? Ninguém traz a glória de Deus sozinho. É necessário um corpo que trabalhe junto comigo, né? Agora há pouco eu estava aqui conversando com um profeta amigo nosso, intercessor nosso. Quer dizer, nós precisamos de intercessores pelas nossas vidas.
Precisamos desse corpo junto conosco, né? Eu sou uma com meu marido no ministério, ele é um comigo. Você precisa ser um aí, junto com a sua igreja, junto com o seu pastor, amém? Estar unido àquilo que está acontecendo na sua igreja, nas lutas que a sua igreja está passando. E esse corpo de Cristo, esse linho nosso, bordado pelo sangue, pela realeza de Deus, né? Nossas vestes, nosso ser, nossa vida, nossa obra, ela precisa refletir quem o nosso Jesus amado, querido é e o que ele faz. Então as cortinas, elas falam disso, né? Desse reforço do corpo de Cristo e do trabalho de Cristo por nós, ok? Você também ainda vai falando, vamos aproveitar, vamos falar dessas coberturas. Aqui em Êxodo 26, você vai ver que em algumas partes, como ali no santo lugar, nós já vamos entrar nesse lugar, já aproveitar, vou falar aqui. No santo lugar, além de cortinas, nós tínhamos o quê? Tábuas. Estas tábuas, elas eram também de madeira de acácia. Já falei que a madeira de acácia reflete a humanidade incorruptível de Jesus. Irmãs, Jesus foi um homem, foi filho do homem, um homem que não se corrompeu, que não pecou. Então, ele nos apresenta um padrão humano, onde eu posso ser um ser humano, mas eu posso me tornar uma pessoa incorruptível. Eu posso me tornar uma pessoa sem pecado. Amém? A caminho dessa santidade, né? A caminho de buscar essa santidade cada dia mais, nós podemos atingir esse nível com o nosso Senhor atingir. Êxodo 26, 14 fala assim: também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas, ali, aquela última tenda. Isso que tanto os protegia do sol como os protegia do frio. Pele de carneiro, tinta de sangue, tinta de vermelho, né? Esse vermelho, o carmesim, para representar o sangue de Jesus. Quer dizer, eu só entro nesse santo lugar, eu sou debaixo dessa cobertura só se for pelo sangue. Não é pela minha justiça própria. E só se eu estiver também, para me conseguir andar nesse nível de santidade, de ouro e de linho fino retorcido, eu tenho que estar em completa comungação, vamos dizer assim, inventei uma palavra aqui, mas em plena comunhão com o corpo, com os meus irmãos, ceando com os meus irmãos, servindo os meus irmãos. Eu preciso de um corpo, eu preciso estar unido, amém? Pelo sangue que nos perdoa e nos redime de todo pecado. Fará também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente, de pé. Deus não quer igreja caída, Deus não quer você caído, Deus quer que você fique de pé, firme, posicionado. Amém? Nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, é tempo de nós estarmos posicionados, de pé. Em nome de Jesus, levante-se, saia do pecado. Sai, deixe de ser fraco, diga o fraco, eu sou forte. Sabe? Seja como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre na sã doutrina. É disso que essas tábuas e essas cortinas nos falam. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e um côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Por isso as tábuas nos falam dessa unidade. Melhor é ser 2 do que 1. João, ele fala que aquele que está nas trevas, ele não conheceu a luz, não conheceu a vida, por isso ele se esconde da luz. Uma característica do crente que às vezes não está bem na sua fé, é porque ele se afasta. É aquela tábua que não está preso mais em 2, é aquela tábua que está balançando, né? Eu estar com os meus irmãos me mantém firme, me mantém posicionado, me mantém, sabe,
de pé como bom soldado de Cristo, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 18, tu preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul, farás também 40 bases de prata, olha de novo a prata, debaixo das 20 tábuas, e 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. O que me une aos meus irmãos, o que me une à igreja, o que me une ao corpo de Cristo, em tantas variações que existem denominações, é a prata, é a redenção do sangue de Jesus. Essa redenção, ela me ensina o caminho do amor, o amor que cobre multidões de pecados. A Bíblia fala que aquele que ganha um crente que estava desviado, aquele que estava enfraquecido, cobre multidões de pecados. É a prata, é a redenção do sangue de Jesus. Sabe, irmão, você pensa assim, eu penso assado, mas para a gente caminhar com Jesus, então eu me faço fraco para ganhar você. Por isso que Paulo fala sobre os débeis da fé, fiz-me fraco para ganhar o fraco, forte para ganhar o forte. A prata fala disso. Você está vendo o irmão caído, vai lá e levanta ele, meu irmão, não acaba de enterrar ele para baixo, não. O seu irmão pode ser uma tábua enterrada na areia. Nós que somos os verdadeiros adoradores, são aqueles que se compadecem das pessoas, e a nossa maior marca é o amor da redenção. E o amor de Jesus Cristo pagou uma dívida que eu não poderia pagar, então se Ele me perdoou, eu também posso perdoar os meus irmãos e os assistir nas suas fraquezas e os levantar nas suas fraquezas. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases de outra tábua, ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente fareis 6 tábuas. Você vê que essas tábuas elas estavam distribuídas para todo lado. Isso fala o que? Da universalidade da igreja. Oh, glória a Deus! Quem ama missões, quem pensa nos povos não alcançados, quem pensa em países como nós aqui em Portugal, na Inglaterra onde eu já fui, na França, na Alemanha, países que já foram marcados com avivamento, e hoje outras crenças estão tomando conta desse povo, até o ateísmo, que não deixa de ser uma crença. Eu vejo na universalidade da igreja, essas tábuas elas estão esparramadas em todo lugar, e precisamos nos esparramar para todo lugar. Se você for ler aqui, eu não vou ler para não ficar muito demorado. Versículo 29, cobrirás as tábuas de ouro, cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Madeiras, a incorruptibilidade de Jesus, a madeira de acácia, recobertas de ouro. Somos obras preciosas, cobertas pela santidade de Deus, porque de mais puro que Deus tinha. Passamos pelo fogo. A Bíblia fala que nós somos provados por Deus, que o ouro, o fogo, ele prova a prata, mas aos corações prova o Senhor. Sim, nossos relacionamentos, nossa vida, a igreja, ela precisa se tornar nesse ouro. Passamos pelo fogo, passamos por doenças, passamos por morte, aflições, decepções, traições, mas em todas essas coisas não desanimamos. Paulo, nosso querido apóstolo, ensina exatamente: nada nos desanima, então você estar feliz na alegria, na tristeza. Isso não vai me afastar do corpo, isso não vai me tirar do corpo, isso não vai me deixar desigrejado. Amém? Não seja um desigrejado, em nome de Jesus. Junte-se à sua igreja, seja um com a sua igreja. Precisamos estar unidos. A Bíblia fala: não deixeis de congregar-vos. Esse tabernáculo, irmãos, ele é a figura de uma multidão com a qual um dia, lá na glória, nós vamos estar unidos. Está lá em Apocalipse, louvando Deus. Hoje aqui somos esparramados no mundo inteiro. Lá seremos um só, esparramados para essa glória, para todo sempre, toda a eternidade. Ouro, argolas que nos unem, revestidas de ouro, travessas pelas quais essas tábuas ficavam ligadas. Olha a engenharia desse processo. É a engenharia do corpo de Cristo, que é um reflexo daquilo que está lá em cima. Em nome de Jesus,
Una-se ao corpo de Cristo. Chame alguém para orar por você. Está caído? Junte-se com alguém que te ajude a se levantar. Amém? Somos essas tábuas que precisamos estar juntos. Um abraço, que o sangue de Jesus nos revista e cubra nossa mente e nossos corações. Amém.